salve, galera! Mais uma vez aí o Flamengo decepciona a sua torcida. O Flamengo perde por 3-0 para o Atlético Mineiro em pleno Maracanã. Uma derrota vergonhosa do Flamengo, uma derrota que expõe todas as dificuldades do Flamengo nessa temporada, e vai ser uma temporada, infelizmente, sem títulos. O Flamengo jogou a toalha aí, né, na briga pelo Brasileirão. Agora é se classificar diretamente para a Libertadores. É uma tarefa um pouco indigesta, porque tem muito time ali brigando, os 6 times estão brigando para se classificar diretamente, e o Flamengo tem que pensar na Libertadores e reformular o seu elenco para a próxima temporada. Vamos acompanhar o react agora do programa Sport Center falando sobre essa partida. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Não adianta diminuir a vitória do Atlético Mineiro colocando todo o peso numa atuação ruim do Flamengo. Eu acho que o Atlético teve muito mérito. O Atlético foi um time que soube marcar o Flamengo, o Atlético foi um time que, quando teve a bola, soube lidar bem com ela, soube ter um controle, tanto que no primeiro tempo o Atlético teve uma maior posse de bola até que o Flamengo, porque soube ter um domínio dos espaços e soube também usar o contra-ataque ao seu favor, que é o forte de Paulinho, que é o forte de Hulk, que é o que aconteceu principalmente em 2 gols do Atlético Mineiro, o segundo e o terceiro gol, que foram jogadas de contra-ataque. O segundo gol logo no início do segundo tempo. Então, se o Flamengo tinha um ímpeto de buscar o resultado, né, e era isso que o Flamengo imaginava para começando o segundo tempo, sofre um gol muito cedo, esse segundo gol, e aí você obriga o time a sair mais, a dar mais espaço para um adversário qualificado. Então, acho que tem muito mérito. Acho não, tenho certeza que tem muito mérito, Marcela. O Flamengo errou demais, mas enfrentou um adversário que foi perfeito em todos os setores, merecedor do resultado. Eu acho que o Atlético hoje, ele começa a olhar também, né? Acho que como outros times, mas começa a olhar... O joguinho da desgraça. Eu acho que todo mundo, todos os clubes, no final da competição, vão olhar para o campeão, todos não, aqueles que brigam pelo título, né, que brigariam pelo título, vão olhar para o campeão e falar, poxa, se a gente tivesse dado mais atenção para um jogo, para 2 jogos, a um momento da competição, a gente poderia estar levantando o troféu. E o Atlético é isso, o Atlético na chegada do Filipão passa, se não me engano, 9 jogos sem vitórias, né? O time tem o Filipão, ele demora um pouquinho para ter a engrenagem funcionar, mas já é o melhor time do segundo turno, é um time que vem enfrentando adversários potentes e vem conseguindo resultados elásticos, né? Venceu o Grêmio por 3-0 na sua última partida, consegue vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Então tem o trabalho desse senhor tão capacitado que é o Filipão, que às vezes a gente, né, até achou que em algum momento que não conseguiria mais ou não iria mais exercer a função de treinador, mas que hoje fez muito bem o Atlético Mineiro, e é bacana vê-lo comemorando com os jogadores, né? Caindo, vivendo a atmosfera de um jogo tão grande como esse. E assim, eu vou pontuar com relação a isso. Acho que foi um grande jogo do Atlético Mineiro em um momento importante da competição, e um time que poderia estar brigando ainda, se briga pelo título, poderia estar brigando ainda mais, porque é um time que tem muita competência, um elenco muito qualificado. Foi uma sequência de 10 rodadas sem vitória, no meio de um campeonato brasileiro, das quais 9 sob o comando do Filipão, que demorou um pouco mais do que ele próprio, evidentemente, gostaria de, né, para acertar o time do Atlético e as coisas começarem a acontecer mais do que é normal, né, principalmente quando se trata de uma troca de comando, porque, né, tem aquele efeito mais rápido, assim, que é o que estimula os dirigentes a fazer essa troca. No caso do Atlético, a troca demorou, o efeito veio depois, mas veio pesado, veio de uma forma que é inegável, com a melhor campanha do segundo turno, o resultado da rodada passada contra o Grêmio, o resultado desse jogo, que a gente viu e principalmente pela maneira como o Atlético Mineiro se impôs no Maracanã. E quando a gente fala assim, porque eu brinquei, né, o padrão ouro do futebol do Luiz Felipe Scolari, a eficiência no ataque é um pilar dos times que ele dirige, né? Os bons times do Filipão são times mais do que generosos em gols, embora nas 2 últimas rodadas o Atlético tenha sido generoso em gols, mas são times muito eficientes, que precisam de poucos movimentos, de poucas chances para fazer o gol, porque esses bons times sempre tiveram no ataque jogadores muito bons tecnicamente, né? E esse time tem. Esse time tem uma dupla que constrói gols como o primeiro, né? A importância de sair na frente num jogo que valia tanto para o Flamengo também coloca a dinâmica da partida muito ao que o Filipão gosta. Sim. E o que um time visitante prefere num estádio como o Maracanã, enfrentando o Flamengo. E aí as frestas, né, que se abrem podem ser exploradas. Então, no segundo gol, um contra-ataque de manual e o terceiro gol para fechar, também aproveitando o espaço, com o Flamengo já um pouco desnorteado e desorganizado do ponto de vista da estrutura, porque o Tite precisou ir para um tudo ou nada para tentar alguma coisa. Abriu-se demais e o Atlético fez o Flamengo pagar.
A vitória de hoje ela é gigantesca, ela é histórica. A gente tem um pouco de essa mania, né, de taxar toda semana, toda quarta-feira à noite, todo domingo. Ah, não, o resultado histórico. Esse resultado é histórico. Não só pela rivalidade nacional que existe entre Flamengo e Atlético Mineiro, ou pela importância do jogo e a maneira como o Atlético Mineiro controlou o Flamengo e se impôs no Maracanã. Eu vou querer te ouvir, Fábio Luciano, já sobre essa dupla, hein? Já, a visão do zagueiro, que hoje fala, ainda bem que eu não tô lá marcando o Hulk e Paulinho. Já, mas antes, ao fim da partida, o Arrascaeta deu uma entrevista, a gente vai colocar o que ele falou, na linha de luta pelo título, né? Para o Flamengo. O Flamengo está nesse contexto de título, aí a gente tá vendo o último gol do Galo. Temos o que o Arrasca falou para jogar para Fábio Luciano, que acho que vai chegar o momento que você vai falar do Hulk e do Paulinho. Aí, ó, temos. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no fim do torneio, a gente perde durante o ano todo. Trocamos de treinador e troca a forma de treinar e foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminou na forma que a gente queria. Fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma, corremos atrás, tentamos chegar o mais perto possível, mas sabíamos que hoje era uma final. Perdemos um jogo que iria servir para ver se iríamos brigar até o final, mas infelizmente não aconteceu como a gente queria. Com certeza a meta é o G4, agora é tentar ganhar esses 2 jogos que tem pela frente. Ele falou na saída do gramado, ao Premier, basicamente jogando a toalha em relação ao título, sim. E é isso, né? Realista, né? Não vende ilusão, seria vender ilusão, né? Não dá mais pro Flamengo, ou dá, Fábio? Assim, matematicamente é possível, né, Felipe? Mas a gente conhece um pouco também com a maneira como o Palmeiras joga, né? Competitividade do Palmeiras, né? A maneira como eles encaram esses jogos finais também para uma busca de título. Seria muito importante para o Flamengo continuar sonhando com essa possibilidade. O jogo de hoje, dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Então, assim, essa é uma declaração do Arrascaeta após a partida. Eu tenho certeza que antes do jogo, né? Após a última vitória, era um time, um elenco motivado para a conquista, né? Achando que era possível ainda isso acontecer. Mas após esse resultado, até a maneira como o Flamengo foi envolvido dentro do jogo, eu acho que agora fica realmente fica a frustração pelo resultado e agora a luta com relação a essa vaga dentro do G4, enfim. E o Arrascaeta, ele foi... É o que a gente disse, né? Acho que muitos times, eles vão olhar para um cenário como um todo, vão, né, entender que erraram, né, no decorrer do caminho, que deixaram resultados teoricamente mais tranquilos pelo elenco que tem em mãos, resultados que seriam mais tranquilos de serem conquistados. E o Flamengo é um deles, né? O Flamengo tinha condições de brigar forte pelo título brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho, mudança de treinadores, mudança de filosofia, de ideias do dia a dia. Isso tudo acaba, como a Arrascaeta colocou, pesando no final da competição aí para você conquistar um título tão importante. Eu acho que é importante um jogador, principalmente. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Fábio Luciano ali falou bem. Eu acho que o Atlético fez uma boa partida, conseguiu neutralizar ali o Flamengo, mas o Flamengo tem uma deficiência muito grave ali, principalmente no elenco. O Flamengo não tem um jogador de primeiro volante para substituir o Eric Pulgar. O Thiago Maia é um inútil nesse time. Ele desarma a bola e toca de lado. O Thiago Maia tem muitas partidas nessa temporada, só tem um gol, não tem nenhuma assistência. O cara que não produz nada no setor ofensivo, rouba a bola e toca de lado, um jogador ultrapassado. A gente não vê muito esse tipo de jogador no futebol atual. Um jogador que toca a bola de lado e não arma o time, não procura um lançamento, não procura uma jogada mais arriscada, não procura uma assistência para o gol, absolutamente nada. É um jogador que rouba a bola e toca de lado. Rouba a bola e toca de lado, tem um montão lá. Vai ficar pagando um jogador caro só para roubar a bola e tocar de lado, jogando pelo nome, jogando com cadeira cativa nesse time o ano todo jogando mal e sendo titular. Então, é o primeiro nome aí da minha lista que deveria ser dispensado, negociado. O Thiago Maia não tem mais condições de jogar no Flamengo. É nítido isso. É um jogador que, assim, é impressionante. Toda vez que ele joga, o Flamengo tem muita dificuldade na marcação e hoje não foi diferente. Ele jogou, o Flamengo teve enormes dificuldades, um buraco no setor do meio campo. O Atlético se aproveitou desse buraco para fazer o primeiro gol. O primeiro gol ali foi um passe do Hulk, mas o Thiago Maia olhou o Otávio tocar a bola pro Hulk, o Hulk dominou sozinho, conseguiu lançar pro Paulinho, abriu o placar. Então, o Thiago Maia é o primeiro aí que eu negociaria para a próxima temporada. Não tem condições de fazer um cara com esse tipo de jogador. Um jogador que só sabe fazer uma função dentro de campo. No futebol atual, hoje, a maioria dos jogadores atacam e a maioria dos jogadores defende. Esse só defende e toca a bola de lado. Não tem condições de manter um jogador desse no elenco, um jogador caro.
só para fazer essa função dentro de campo. É um cara que não faz gol, é um cara que não dá assistência, é um cara que não cria uma jogada de perigo. É um completo inútil nesse time do Flamengo. Não está marcando bem, deixa muito espaço, deixa muito a desejar. É o meu primeiro nome. E junto com ele já vai Everton Ribeiro, é um cara que tem história no Flamengo. O Thiago Maia também tem história. É agradecer pelos serviços prestados e negociar. A vida é feita de ciclos. O ciclo se encerrou. Faz outro time para tentar disputar títulos no ano que vem. O ano que vem é um ano de muita pressão, é um ano de eleição. Essa diretoria quer se manter no poder, então tem que negociar uma pá de jogador aí. Eu acredito que está todo mundo sendo ali avaliado pelo Tite. Todo mundo está sendo avaliado para o ano de 2024. Então, esse aí seriam os dois nomes assim de agora, para agradecer e procurar novos áreas. Aí também vem o Rodrigo Caio, que é um jogador que se lesiona demais. Aí vem o Felipe Luiz, que é um jogador que está se aposentando. Aí vem Davi Luiz, que é um jogador que já está com uma certa idade. Na minha opinião, o Flamengo teria que negociar ou fazer um acordo para dar oportunidade para outros jogadores e contratar nas posições carentes. A gente fala que o ano inteiro que o Flamengo precisaria de um lateral direito. Foram empurrando com a barriga, e tá aí o resultado. Tem 2 laterais que não dá um. Ambos são péssimos no setor defensivo. Hoje o Mateuzinho jogou nada, muito mal, totalmente dominado. O gol do Atlético é uma bola nas costas dele, é muito disperso na marcação. Entrou o Wesley, que marca menos ainda, um jogador que ainda é muito cru, é promissor, mas ainda tem muito que mostrar, tem muito que evoluir. Precisava de um jogador ali mais experiente, acostumado a jogos decisivos, jogos de Libertadores, e o Flamengo não tinha. O Flamengo tinha jogadores ali promissores, mas em posições que os erros, quando acontecem, geralmente se tornam gols do adversário, como as laterais, a zaga. Se fosse um jogador de ataque que erra um gol, erra uma jogada, tudo bem, ele vai ter outra oportunidade. Mas se um lateral ele erra um tipo de lance, ele erra um bote, ele erra uma marcação, a probabilidade de ser gol do adversário é maior. E a probabilidade desse jogador ficar marcado para a torcida também é maior. Então precisa de jogadores experientes. E o Flamengo não tinha jogadores experientes nessas posições, pagou um preço caro, vai terminar um ano aí sem nenhum título, um ano vergonhoso, um ano onde os jogadores passaram a maior parte do tempo fora de forma. Essa é que é a realidade. O Flamengo não consegue correr 90 minutos numa rotação aceitável. O Flamengo não consegue pressionar o adversário. O Tite teve que mudar a forma de jogar do time, recuar as linhas para poder segurar o jogo todo numa rotação aceitável, numa velocidade aceitável ali, numa constância, porque o Flamengo, nos primeiros tempos, atacava muito o adversário, pressionava lá no setor ofensivo e chegava no segundo tempo, o gás acabava, o time ficava muito abaixo fisicamente, mesmo trocando jogadores. O time não conseguia se recuperar, sofria bastante, sofreu virada para o Santos, sofreu virada para o Grêmio dessa forma. Vinha acontecendo em inúmeras partidas esse cansaço no segundo tempo, e essa foi a marca do time na temporada. Uma temporada assim para esquecer. Espero que seja feita uma reformulação urgente que a gente precisa, porque o ano de 2024 é um ano decisivo aí para os próximos anos do Flamengo, já que vai ter eleição em dezembro. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.